Olá pessoal, vamos tratar aqui sobre três opções de aterramento, seguindo a norma NBR 5419, né, que trata de SPDA, certo? Então, trouxe aqui um esqueminha de um galpão, né? A gente tem aqui acima os captores, nosso subsistema de captação. Nesse sistema a gente tem que fazer interligação através do subsistema de descidas, né? Desce aqui para o terceiro subsistema, que é o aterramento, certo? E aí, né, numa estrutura, numa edificação, a gente precisa ter um anel de aterramento que comporta toda a estrutura. Ele pode ser um anel externo, né, que é a preferência que a norma traz, pode ser um anel interno ou um anel estrutural, né, pode ser um SPDA estrutural. E aí vamos trabalhar essas três possibilidades. Então, trouxe três elementos aqui dos sistemas de estruturas, né? Que são os pilares, são as estruturas verticais. As vigas são horizontais aqui superiores, e os baldrames que estão aqui no solo, né? Tem as sapatas também que faz a sustentação desses pilares, né? Caso, enfim, tenha uma carga maior aqui para ser sustentado. E aí, o que acontece? Nesse tipo de estrutura, os pilares, né, digamos seja um pilar um concreto armado, essa armadura de aço aqui, ela vai estar presente na estrutura, e ao redor vai ter o concreto, né? E aqui no chão também, se for um concreto mais, né, uma edificação que precise de uma base mais resistente, né? Então a gente vai ter todo esse solo aqui de concreto, né, via baldrames, e aí também vai ser feita essa armadura de aço. E aí toda essa estrutura aqui, toda essa armadura deve ser interligada, né? Lá na época da construção, enfim, isso aqui seria o caso ideal, tá? Então, se a gente puder fazer o SPDA externo, como é que a gente trabalha? A gente desce ele aqui do subsistema de captação, pelo sistema de descidas aqui pela lateral, né? Faz a lateral aqui pela parede externa, coloca nossa caixa de inspeção, né? E faz nosso aterramento, certo? Tá aqui o aterramento externo. E aí faz uma malha de aterramento aqui também ao redor, com pelo menos 1 metro de afastamento da parede da edificação. Está enterrado a 50 centímetros do solo, né? Vai ter uma malha passando aqui embaixo, beleza? Caso não tenha essa possibilidade, o que a gente pode fazer? No subsistema de captação, a gente interliga esse cara aqui à estrutura do pilar, né? Garantindo que ele tenha continuidade. A gente pode fazer esse teste aqui de continuidade do topo da estrutura lá da captação até a base, né? E garante que ele aqui esteja enterrado ao solo, né? Tendo essa continuidade, ok, tá válido. A gente precisa que tenha continuidade também entre todos os pontos. A gente tem que criar essa malha aqui de aterramento, né, que circula a edificação. Então, como é que a gente faz esse teste? Do pilar A para o B, né, do A para o B aqui, a gente vai testar a continuidade entre esses dois pontos, certo? E aí a gente vai fazer o uso de um milímetro, né, e garantir que esse ensaio dê pelo menos uma resistência de aterramento de 200 miliohms, né, ou 0,2 ohms, tá? Então, foram esses três pontos que eu trouxe aqui, né? As possibilidades de malha de anel de aterramento. A gente pode trabalhar com a malha externa a 1 metro da parede, a 50 centímetros do solo, com pelo menos 80% do seu comprimento enterrado sobre o solo. Ou seja, circundando essa estrutura aqui, né? Caso a gente, digamos que não tenha esse baldrame, a gente consegue fazer a malha externa, mas chega um ponto aqui que enfim, não dá para passar, tem algum impedimento, a gente pode colocar ela aqui superior, né,
sob o solo, de forma que esse comprimento total, esse perímetro do anel de aterramento não seja maior do que 20% do comprimento total, né? Tem que ser só um pedaço ali, um caso bem excepcional. O segundo caso, segunda possibilidade, caso a opção 1 esteja viável, optar pela malha interna da edificação, né? Então, se a gente não puder fazer a malha externa, né, aqui por fora da edificação, a gente pode tentar fazer ela aqui interna, certo? Então seria uma possibilidade também, né, desde que garanta também toda a continuidade. Nesse caso aqui se aplica em edificações que já estão existentes, já estão construídas, e a gente tem um vizinho ali ao redor, parede com parede, então a gente não consegue ultrapassar aquele limite, a gente vai intervir ali na edificação de um terceiro, né, para fazer nosso anel de aterramento. Então a gente vai fazer ali internamente a nossa estrutura, né, que é mais viável. E a terceira possibilidade, né, utilizar os pilares como descidas do SPDA estrutural, porém garantir a continuidade entre o pilar A e B, né, seja através do baldrame ou viga no teto, de preferência pelos baldrames. As vigas geralmente são pré-moldadas, então raramente ele vai ter, enfim, tem casos e casos, né, mas pode ser que não garanta essa continuidade. E para isso deve-se atestar a continuidade entre os pontos A e B com milhomímetro, garantindo valor inferior a 0,2 ohms. Então eu trouxe até um esqueminha aqui. A gente tem um galpão, certo? Nossa indústria aqui que a gente vai fazer o nosso projeto de SPDA. E tem dois vizinhos colados, parede com parede. Então a gente não consegue ultrapassar esses limites aqui, né, laterais. E eu trouxe as três possibilidades que a gente viu aqui acima para fazer esse nosso SPDA. Então como é que seria? Aqui é um terreno baldio, enfim, mato. A gente pode fazer essa escavação. Então a gente teria essa malha externa aqui, né, totalmente bem trabalhada. A gente pode fazer a adequação na norma. Perfeito. Só que a gente não consegue ultrapassar esse limite aqui do vizinho, né? O ideal seria fazer isso aqui. Só que a gente não tem essa possibilidade. Então o que é que a gente pode fazer? Faz a construção da malha interna, certo? E aí identificamos que nesse ponto aqui nós temos três pilares que garantem continuidade, né? Os pilares A, B e C. Então garante continuidade, ok. Então a gente segue dessa malha externa, passa pelos pilares, fez o nosso ensaio e segue aqui de forma externa novamente, tá? E aí vamos circundando toda a edificação. Pode ter alguns pontos a mais aqui que se estendem a estrutura, mas a gente tem que fazer toda essa circundação da estrutura, né? Tem que fazer todo esse contorno. Chegando aqui nesse ponto, a gente, né, tem também o vizinho aqui, o vizinho da direita. A gente não consegue também transpor seu terreno, né, adentrar nessa área. Então o que é que a gente faz? A gente segue aqui novamente de forma interna, certo? E aí a gente tem 4 pilares aqui desse lado, que eles também não, agora eles não se conectam, não tem continuidade. Então como é que a gente vai trabalhar? A gente vai construir uma malha interna aqui, dentro da estrutura, né, dentro da edificação do cliente, que garanta, né, uma malha aqui de cobre e tudo mais, que garanta a continuidade até fazer a conexão aqui nesse ponto externo, né? E aí dentro, né, dessa malha a gente pode ter aquele caso, né, de 80% do nosso sistema enterrado e 20% ali exposto, né, que de repente tem máquinas, tem estruturas ali passando, a gente consegue enterrar até aqui, né, digamos assim, e pode fazer esse pedaço aqui, um pequeno trajeto da malha de aterramento sobre a terra. Mas aí seria interessante garantir que não seja violado, né? Construir bloqueios mecânicos, construir uma tubulação ou fazer ali no solo, colocar uma proteção por cima para evitar possíveis interferências externas.
porque a gente está trabalhando com um cabo de cobre que garante nosso sistema de aterramento. É um material muito exposto, visível, então pode estar sujeito a vandalismo, a roubos, enfim, a acidentes, né? Um maquinário ou alguma coisa do tipo pode danificar esse nosso sistema, tá? Mas, de toda forma, a gente garante aqui que pelos 3 métodos nossa estrutura está completamente cercada pelo anel de aterramento. E aí garantimos aqui a adequação da norma da 5410 e podemos aprovar o nosso projeto. Caso não tenha essas possibilidades, o cliente não queira optar por nenhum desses métodos, fica inviável fazer esse projeto. A gente tem que colocar essas considerações no relatório, no laudo que for ser emitido, para se respaldar na hora de fazer a homologação do projeto. Tá? Senão você pode fazer o projeto, pode submetê-lo, mas você coloca lá que não está adequado às normas, então não está cumprindo corretamente as diretrizes da 5419. Ele vai estar em desacordo. E o cliente tem que estar de aceito com essa proposta. Ou ele se adequa, faz essas opções, ou ele vai ficar fora da norma, tá bom?